Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, hein? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre medidas de tempo e medidas de temperatura, tá bom? Em relação aos capítulos 5 e 6 do nosso livro, tá ok? Então, primeiro vamos falar das medidas de tempo. Então, as medidas de tempo, gente, é bem diferente da medida de massa e de capacidade que nós já vimos, né? Não há uma variação constante de uma unidade para outra. Nós não faremos as transformações como nós vimos na medida de massa e de capacidade, tá bom? Nessa, nós só precisamos saber as unidades de medida de tempo, só que nós não fazemos transformações nessas unidades, tá bom? E agora nós vamos relembrar e nós vamos ver todas essas unidades de medida de massa que nós geralmente utilizamos no nosso dia a dia, né? Então, as medidas de massa de tempo requer muito, né, o que a gente usa no dia a dia mesmo, tá? E também as unidades de medida de tempo, os objetos que nós utilizamos o relógio, aí temos relógio de parede, relógio de pulso, nós usamos também o celular pra gente ver a hora, né? Essas são as unidades de medida de tempo e nós podemos ver em relação a esses objetos, né? E também o calendário é um dos principais também, né? Os principais objetos que nós utilizamos na medida de tempo. Só que no calendário, nós temos aquele calendário de papel, né? Nós vemos mais o dia, semana, mês, ano, né? E o relógio não, nós vemos mais a hora, os minutos, os segundos, né? E esses são os dois principais objetos, tá bom? E também lembrando que o celular é o principal objeto, né? Porque tem o relógio e também tem o calendário no celular, o tablet e etc, tá bom? Aqui estão todas as unidades de medida de tempo, gente. Segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênio. E assim por diante, tá bom? Ainda tem mais depois do milênio, mas esse aqui é o que nós mais usamos, são os principais, tá bom? Então, gente, segundos. O segundo, gente, é a unidade padrão de medida, tá bom? Nas medidas de tempo. Então, ele é o padrão, tá bom? 1 minuto tem 60 segundos, tá bom? Então, 1 hora tem 60 minutos. Prestem atenção nisso, tá bom? Isso vai ajudar muito nos probleminhas que nós vamos resolver nas atividades, tá? Um dia tem 24 horas, tá bom? Uma semana tem 7 dias, tá? Que aí é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá bom? Um mês tem 30 ou 31 dias, tá bom? E um mês também tem 4 semanas, tá? Então, é isso, ó. Mês tem 30 ou 31 dias e 4 semanas, tá bom? Então, aí, nós também podemos ver que um conjunto de 15 dias é chamado de quinzena. Provavelmente vocês já sabem. Um conjunto de 2 meses é chamado de bimestre, que aí é o nosso bimestre, né, que nós falamos bastante. Um conjunto de 3 meses é trimestre. Um conjunto de 6 meses é semestre, tá bom? E assim por diante, tá? Então, um ano tem 12 meses, tá bom? E um ano tem 365 dias, tá bom? Uma década equivale a 10 anos, um conjunto de 10 anos. Um século equivale a um conjunto de 100 anos. E um milênio equivale a um conjunto de 1000 anos, tá bom? Então, isso aqui é importantíssimo para vocês entenderem para as atividades. Vou fazer com vocês um probleminha, né, sobre medidas de tempo, tá bom? Tá, é assim o probleminha, gente. O mês de fevereiro, ele é o único mês do ano que pode ter 28 dias ou 29 dias. Tem anos que tem 28, tem anos, outros anos tem 29.
tá bom? De acordo com essa informação, diga quantas horas podemos ter em fevereiro, tá bom? Então, nós vamos fazer aí, calcular, ó, quantas horas, né? Então, assim, cada dia tem 24 horas que eu falei pra vocês, certo? Então, o que eu vou fazer? Pegar as 24 horas que cada dia tem e multiplicar pela quantidade de dias. Pode ser 28 ou pode ser 29, certo? Então, a gente vai calcular duas vezes. 24 vezes 28 dá 672 horas. 24 vezes 29 dá 696 horas, tá? Então, o mês de fevereiro pode ter 672 horas ou 296 horas, tá ok? Agora, nós vamos falar sobre as medidas de temperatura. Então, gente, o planeta, ele é um lugar muito amplo, diversificado, né? E tem vários ambientes de vários climas, né? Por exemplo, o Polo Norte é a região, uma das regiões, né? Que é mais frio, que faz mais frio, que tem a temperatura mais baixa. Então, quanto mais frio, temperatura mais baixa, né? E tem os desertos, as praias, que tem a temperatura quente, que são as temperaturas elevadas, tá? Então, quanto mais alta, né, é mais quente, né? Então, assim por diante, né? Os ambientes vão diversificando a temperatura. E o nosso corpo, gente, tem a capacidade de sentir a temperatura presente no ambiente que a gente tiver, tá bom? Então, onde a gente estiver muito quente, nosso corpo vai sentir muito calor. Onde a gente estiver que esteja muito frio, nosso corpo vai sentir frio, tá? E assim, né, sucessivamente, tá bom? E o instrumento, gente, que nós utilizamos para medir a temperatura, geralmente a gente mede a temperatura quando a gente está doente, com febre, né? Que nós usamos o termômetro, tá vendo? Ó, nosso instrumento principal para medir as temperaturas. Só que aí nós temos os diferentes termômetros. O termômetro digital, que ele é usado para medir a temperatura do corpo humano e fornece um número da temperatura, tá? Temos o termômetro de mercúrio, que geralmente esse aqui é o mais antigo, esse aqui é mais atual, o digital. E tem o mercúrio, que é um pouquinho mais antigo, que também é utilizado para medir a temperatura do corpo humano e ele fornece a temperatura através do líquido, tá? Do líquido, que é o mercúrio, né? Acincetado, que se chama, tá? E tem o termômetro de rua, que é usado para medir a temperatura geralmente do local. Geralmente aqui para baixo, né, em Belford Roxo, não tem esse termômetro, mas de lá para baixo, lá para o centro do Rio, tem esse termômetro, que mede a temperatura do local, né, que está o termômetro. Agora nós vamos falar, gente, a escala dos Celsius ou graus Celsius, mais conhecido como grau Celsius, que nós utilizamos, né, para a gente descrever uma temperatura. Quando a gente vai escrever uma temperatura, nós colocamos os graus Celsius. Os graus Celsius, gente, ele é a unidade, tá bom, do Brasil, né, que nós usamos para a temperatura daqui, né? Tem outros dos Estados Unidos, da Europa, né? E ela é esquematizadinha, tá bom? Esquematizadinha, tá bom? A partir da quantidade de calor necessária, gente, para uma água ter e ela ser congelada, é chamada de ponto de fusão, tá? Então, quando ela é congelada, a temperatura dela fica 0 graus Celsius, tá bom? E nós temos o ponto de ebulição, que é a quantidade de calor necessária para a água evaporar. Então, é a quentura da água, né? Então, para a água começar a evaporar, a temperatura fica em 100 graus Celsius, tá bom? Então, quando nós dizemos que aquece, é quando a temperatura aumenta, né? Que aí fica mais quente, aumenta. E quando a gente fala, nós dizemos sobre esfriar, é quando a temperatura abaixa, ela cai, diminui, tá bom? Então, sempre vai ser assim sucessivamente, tá bom?
Então, agora, vou fazer um exemplozinho sobre medidas de tempo com vocês, tá bom? O exemplo é da seguinte maneira, gente. Ó, o forno de Carla, é um exemplo, né? Funciona da seguinte maneira. A cada minuto, ele aumenta a temperatura em 2,5 graus Celsius. Sabendo que o fogo foi ligado com 35 graus Celsius, quantos minutos ele levará para atingir a temperatura máxima de 260 graus Celsius? Então, primeiro a gente vai pegar o total, né, que nós queremos saber, que é o 260 graus Celsius, e diminuir pela quantidade que o forno começou, que é 35 graus Celsius. Então, 260 menos 35 é igual a 225, ok? Aí, nós pegamos esse total, que é 225, e dividimos, tá, por 2,5, que é a quantidade que a temperatura vai aumentando a cada minuto. Então, 225 dividido para 2,5 é igual a 90. Então, fica 90 minutos para ele chegar no máximo de 260 graus Celsius, tá bom? Então, esse é o nosso exemplo, gente. Deixe as outras atividades que estão descritas nas áreas de atividades, tá? Na plataforma, para vocês realizarem. Bom, beijinhos, beijinhos e até a próxima.